Eu quero tomar uma escritura aqui, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quero falar sobre os 3 compartimentos do corpo. Diga comigo, os 3 compartimentos do corpo. Vamos pegar essa escritura e vamos delinear, discorrer, sumariar um pouco. Pois bem, 1 Tessalonicenses, fica ali depois de Filipenses, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Capítulo 5, versos 23. As Escrituras dizem assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei vos assentar. Eu quero ser muito breve, mas eu quero ser expressivo, irmãos. Algo que nós já conhecemos, mas temos que tomar um quadro deste versículo, para nós entendermos que há muita gente equivocada que está vivendo uma vida apenas pensando nesse corpo. E vocês sabem que a maioria pensa assim: quando eu morrer tudo vai acabar mesmo. Então vamos desfrutar aqui. Não é assim que pensa? Porque na verdade tudo vai virar terra. E muitos esquecem disto. Deus, quando fez ali, no princípio, Ele criou o homem. Depois Ele formou o homem. Já é outro compartimento. Quando Ele cria o homem, Gênesis 1, 26, 27, Ele cria a sua imagem. Quando chega em Gênesis 2, 7, Ele forma o homem do pó da terra. Dá mais um compartimento. Uma casa terrena. E depois que Ele cria aquela casa terrena, apenas de barro, Ele dá outro compartimento. Ele faz isso. E o homem foi feito alma vivente. Então nós temos esses 3 compartimentos. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, um compartimento. E alma, 2. E corpo, 3. Seja plenamente conservados. Irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na medida que Deus deu esses 3 compartimentos, é para nós conservar Ele. Guardar Ele com muito cuidado. Não deixar para as varejeiras do pecado tomar conta. Estão entendendo? Não deixar isto aí ao bel prazer da vida, para que as varejeiras, vocês conhecem que eu estou pregando? Sabe muito bem que é varejeira, né? Antigamente, nós vivemos num tempo que não tinha geladeira. Então, aquelas carnes eram estendidas no arame. Tudo com sal. Muito sal. Por causa das varejeiras. Ou então, era colocado na banha e colocado ali na lata de 18 litros e enfiado dentro da banha, também para não estragar. Então, tinha uma maneira antiga de conservar as coisas. Então, Deus manda nós conservarmos.
E nada melhor do que o sal da palavra. Amém? Que a Bíblia diz que não tem sacrifício sem sal. Em São Marcos 9, 49 e 50 diz que não há nenhum sacrifício que não seja salgado. Nós temos que entender isso. Vamos lá, São Marcos. E vamos à leitura. Versículo 49, São Marcos 9, 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que, olha bem, o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então não pode ter muito sal e nem pode ser insípido. Tem que ser a medida certa. Então essas três casas, esses três compartimentos, tem que ser conservado na medida certa. Estão entendendo? E para mim, haja visto que eu não penso em outra medida, a não ser a palavra de Deus. Devemos ser medidos pela palavra. É o anjo do cordel. Se a nossa vida está medida, está enquadrada aqui dentro, está bem medido. A medição é correta, porque é a medida de Deus. Mas se nós estamos medindo pelos nossos próprios olhos, como diz os irmãos, mirando aos olhos, por não, estaremos perdidos, estaremos acabados. Estão entendendo? Estaremos acabados. Porque nós estaremos medindo pela vista, andando pelos nossos próprios conhecimentos. Não pelos caminhos de Deus, provido, medido por Deus. Estão entendendo? Levanta a mão, para nós sabermos. Eu estou pregando esses três compartimentos, eu tenho que explicar categoricamente na íntegra, para que vocês captem bem como o mundo está bem longe da verdade mesmo, hein? Quantas pessoas vivendo uma vida de risco, né? Espiritualmente falando, sem saber que quando morre, nada acaba. Somente esse corpo, essa casa, é o único que acaba. Essa casa vai para a sepultura. Por isso que está lá em, se não me falha, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 1. Quando esta casa terrestre se desfazer, temos de Deus outra casa, não feita por mão, mas eterna no céu. Estão entendendo? Então, quando as pessoas começam a se evadir da palavra, mesmo conhecendo isto, mesmo conhecendo, você sabe que tem pessoas que já estão se evadindo aqui dentro, hoje mesmo, agora mesmo. Tem pessoas que estão se esfriando na fé, infelizmente. Mas quando morre, nada acaba a não ser essa casa terrestre. O resto segue em frente, continua em algum lugar vivo. Só trocamos de dimensões. Alguns vai para a sexta e outros vai para a dimensão inferior. Casa de prisão. A quinta dimensão. Estão todos vivos lá. E o Senhor Jesus deixou bem claro, categoricamente claro como o meio-dia. Quando ele morreu, ali em Lucas 23, 46, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha como os elementos se separam. Cada compartimento vai para um lugar.
A Bíblia diz que o corpo do Senhor desceu da cruz. Ele havia entregado o Espírito ao Pai, 1. O corpo desceu da cruz, 2. Foi levado no sepulcro do senador José de Arimateia. Homem rico. Porque estava escrito nos Salmos, e a palavra tem que se cumprir. Na sua sepultura foi como os ricos. Estava lá em Salmos escrito. Foi colhido como rico em sua sepultura. Então ele foi sepultado no sepulcro de rico, em rochas, lavrada. Não era em pedra qualquer, não. Está entendendo? Então nós vemos o outro elemento, o terceiro, a alma do Senhor foi parar no inferno. É forte, né? Forte. É condoente até. É uma palavra expressiva. Na verdade, é até difícil de expressar, mas esta é a verdade. E sendo a verdade, por que causa ele foi ao inferno? Difere-se em muitas causas. Não é somente um intens que levou ele ao inferno, nossos pecados apenas. Mas ele tinha uma missão lá, diz a Bíblia. Nosso pecado foi a causa maior que levou ele ao inferno, é claro. Ele morreu sobre a base dos nossos pecados. Como o maior pecador da história. Por que o maior? Porque todo o pecado do mundo estava nas costas dele. Então ele se tornou o maior pecador, imagina. Catar o pecado, só o meu pecado já era grande. Imagina, olha para você. E ele pôs tudo nas costas. E ele morreu sobre essa base, e isso lançou ao inferno. Mas a Bíblia diz em Pedro, 1 Pedro 3,19, vamos lá? 1 Pedro 3,19 e 20. Estamos, é um estudo que já conhecemos, mas porém, Deus renova a sua palavra cada dia. E é em nossos corações. Tem pessoas que pensam, eu já sei tudo da Bíblia. Não pensa assim. Porque quando você pensar assim, você tem que começar do zero. Você tem que começar de novo. Porque a palavra se renova todo dia. Amém? 1 Pedro, encontraram, diz amém. Capítulo 3, versículo 19 e 20. Ouça bem. Pedro está lá perto de Apocalipse. Depois de Hebreus, você vai encontrar Tiago e Pedro. No qual também foi, versículo 19, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então ele tinha uma missão do Pai para fazer. Então ele foi ao inferno por outra causa também. Como Deus sempre conclui em 3 causas, sendo um Deus único, com 3 ofícios maior, ofício de Pai, Filho e Espírito Santo. Também nos deixou com 3 compartimentos, corpo, alma e espírito. Porque somos feitos à imagem de Deus. Agora, ele tinha então essa missão, e essa missão tinha que ser cumprida. E tinha outra missão a fazer lá também, porque ele sempre trabalha em 3 maneiras diferentes, que são a conclusão de Deus. Diga comigo, o número da conclusão de Deus, que é o número 3. Nós falamos perfeição, mas na verdade é conclusão. Mas ele é perfeito em 3, adorado em 7. Mas o número da perfeição é o 7 mesmo, onde ele parou, descansou, fez tudo e abençoou o 7º dia.
Então, o sétimo dia ficou a perfeição. Foi o topo, foi o selo, foi a coroa da sua obra. Estão entendendo? E ele chamou-se de descanso, que a palavra sábado, no hebraico, no grego, é descanso. Estão entendendo? Diz amém. Então, nós vemos categoricamente na íntegra essa outra missão dele. A primeira missão foi levar os nossos pecados para o inferno, em seu corpo. Está escrito na Bíblia. Ele tomou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. Isaías 53. Isaías 53. Sei que vai ser lançado ao ar, então os irmãos que assistir captam bem. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, porque iniquidade vira pecado, e levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas estava sobre ele as nossas aglúrias, injúrias, fraquezas. E ele também levou sobre si as nossas enfermidades. Então, muitas pessoas se enfermam porque deixam de acreditar nisso. Não é que você não vai ficar enfermo, você está dentro de um corpo que não foi redimido. Você tem 3 compartimentos. Você vai ficar, mas você tem que crer que ele é o seu curador. Quem aceita que ele é o curador aqui? Então você tem direito da cura, ué. Deixa Satanás acender a luz no painel e dizer que você não está curado. Você vai bater o pé e dizer, eu estou curado. Em nome do Senhor Jesus, eu já recebi a minha bênção. Eu já recebi a minha saúde. E já faz 2000 anos que eu estou curado. Eu apenas estou tomando agora a minha bênção. Eu estou crendo. E a luz pode acender no painel aí e dizer, teu carro vai fundir o motor, a luz do óleo acendeu. Mas você vai falar, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não vai acreditar na lâmpada que acendeu ali. Você vai acreditar é que ele é o seu Deus e esse corpo aqui é um instrumento no qual ele mora e no qual ele quer usar e no qual ele quer andar em 2 pés, quer olhar com seus olhos, quer falar com a sua língua, com a sua boca, com seus lábios. Então você sendo um instrumento de Deus, um corpo, um templo onde ele mora, eu acredito que ele não quer um templo enfermo para ele morar. Ele quer um templo com saúde. Por isso ele enfermou no meu e no seu lugar. Aleluia. Ele enfermou no nosso lugar. Se enfermou. Então essa foi uma das missões. Entre as 3 missões, eu já falei 2. O Espírito se rendeu a Deus. Na hora da sua morte ele expirou. Lucas 23, 46. E na sua mão, Pai, eu entrego o meu espírito. Em São Pedro diz que a alma dele foi ao inferno, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então ele desceu ao inferno. Sua alma foi pregar aos espíritos. O ladrão da cruz, da mão direita, disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no seu reino. Já queria ir direto para a 7ª dimensão. Jesus falou, calma, você já roubou bastante. Rouba uma coisa menos, rouba só o paraíso. Hoje estará comigo no meu paraíso. Então antes dele descer para o inferno, ele passou no paraíso. Aleluia. E anunciou para Abraão que ele, sendo o filho da promessa, em ti será bendito todas as nações. Essa é a promessa. Não é só Isaac, judeus, mas a promessa de todas as nações. Esse filho é Cristo, é Jesus. Abraão se alegrou, de Sara chegou o momento. Nós esperava isso. Jacó olhou para Abraão e disse, avô,
Por isso que eu não quis ser enterrado no Egito. Eu sabia disso também. José falou: Bisa, o negócio é o seguinte, eu não pude sair como meu pai e ser levado, porque não tinha ninguém para me levar, mas eu dei ordem para embalsamar eu, e eu ser levado também para Canaã, porque eu sabia que aqui ia ter uma ressurreição. Aleluia! Então todos estavam esperando nele ali no Velho Testamento. Aleluia! E a Bíblia diz, depois da ressurreição dele, ao terceiro dia, chamado domingo hoje, primeiro dia da semana, quando de manhãzinha, 5h30, 6 horas da manhã, ele se levanta, a Bíblia diz que muito dos corpos dos santos foi visto passando por dentro de Jerusalém. E eles reconheceram e disseram: Alá, Jó! Jó, opa, como é que vocês estão aí? Abraão, Sara, Jacó, José. São Mateus 27, 50, 51, 52. Nós vamos encontrar isso que eu estou pregando. Vocês creem nisso? É a palavra. Então, esta missão, ele teve que ir ao inferno, porque ele já estava do lado. A dimensão, o seio de Abraão, só tinha um abismo que separava do inferno, aonde Rico e Lázaro ficou ali, e dava até para ver Lázaro lá no paraíso. Porque o abismo era a única coisa que separava as duas dimensões. E a Bíblia diz que o rico via Lázaro e disse: Pai Abraão, eu estou atormentado nessa chama aqui, estou do lado de cá. Estou pegando fogo aqui. A chama está grande. Essa palavra é figurativa. Tormento, chama, tormento. Ninguém está derretendo no inferno. Ainda não é o tempo do lago de fogo. Então, é uma palavra figurativa. Ele estava sendo atormentado. Chama. Pois bem, Abraão disse: O que você está vendo, Lázaro? Mandei ele molhar o dedo aí na água. Estou vendo uma água pura, cristalina escorrer aí. Eu quero molhar minha língua para acalmar dessa chama, desse tormento. Abraão disse: Não pode, meu filho. Você teve oportunidade como Lázaro teve. Apenas é que muitas pessoas, irmão, sentam nesses bancos e jogam a oportunidade embora. Mas a oportunidade é aqui, hoje e agora. Por meio deste corpo. Não vai pensar que é depois que desencarna, não. Pode fazer missa do 7º dia, pode fazer a unção extraordinária, tem um nome, né? Não é um nome extraordinário, mas tem um nome. Me futiu o nome agora. Extrema unção. Pode fazer extrema unção, pode fazer o que quiser. Aquele morador dessa casa já se foi. Ele foi morar em algum lugar, ou ele subiu para cima, ou ele desceu de elevador. Das duas, uma. Ou ele subiu no foguete de Deus, ou desceu de elevador na escada rolante também, tanto faz. E desceu aos infra. O morador já se foi. Pode fazer missa de 7º dia, pode fazer extrema unção, pode fazer o que quiser, pode pôr a alma no purgatório e tirar quantas vezes quiser. Ele já não está ali mais. A coisa é séria. Haja visto que muitos dizem: morreu, acabou. Não acabou, não. Talvez você vai ouvir essa mensagem. Ela vai estar na internet. Morreu, não acabou. Morreu, começou. É diferente. Não acaba, começa. Só acaba uma coisa. Jesus mostrou. O Espírito foi elevado ao céu, entregado ao Pai. A alma desceu ao inferno, porque ele tinha 3 missões lá. Primeira missão, levar os nossos pecados. Aí ele tinha outra missão de pregar para as almas em prisão. Acabamos de ler.
E a terceira missão qual que é? A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, ele disse: eu estou aqui com a chave da morte e do inferno. Aleluia. Eu acredito que ele não saiu com o molho de chave de lá. Também é outra palavra figurativa. É autoridade, poder, chave, autoridade. Você tem autoridade de entrar na casa quantas vezes você quiser. Chave, poder. Você pode entrar, sair a hora que você quiser. Está entendendo? Então ele saiu de lá com essa autoridade. Então ele tinha 3 missões a se cumprir. E ele cumpriu as 3 missões. Ele saiu de lá, depois de um duelo de poder, tomou a chave, o poder, a autoridade do diabo e deixou o diabo com a casa sem chave, sem autoridade nenhuma. Jesus tem toda a autoridade. Neste lugar eu vi a autoridade dele quando aquela menina com os olhos virados, esticada, dura já, voltou aqui à vida. Eu vi aquela senhora na cama esticada, uma senhora de cor dessa altura, voltar à vida. E outros mais. Esse Deus é tremendo e não falha. Vocês estão entendendo? É um Deus poderoso. É um Deus tremendo, terribilíssimo. Então nós temos que entender que esta casa, aonde moramos, a palavra de Deus diz, eu até esqueci de anotar aqui, Hebreus 9, 27. Olha bem para vocês verem. Hebreus 9, 27. O que está escrito? É o perigo maior, é a pessoa ser desmanzelado, não zelar, não conservar. Quando a Bíblia diz para nós mantermos conservado os 3 compartimentos. A denominação diz, conserva só o coração para Deus, porque Deus quer só o coração. Engano. Nós começamos a leitura com: seja conservado plenamente o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito. Amém? Hebreus 9, 27. Está aqui. Muito conhecido esse texto aqui. Como aos homens está ordenado a morrer uma vez, e vindo depois disto o juízo. Então, é uma oportunidade, e é por meio desse corpo, esse corpo vincular. É o veículo de Deus para te levar para a igreja. Então você vem com esse corpo para a igreja, não é? É o que você tem, ué. Seja feio ou bonito, mas é teu. Amém? Foi Deus que te deu. Cuide dele. Cuide. Por mais que você possa cuidar, conserve ele. Porque Deus quer usar ele, talvez para trazer outros aqui dentro, para outros chegar à luz que você está hoje. Conhecimento, luz, conhecimento. Luz da palavra, conhecimento. Então, nós temos que entender, para manter conservado plenamente. Então, nós não devemos viver uma vida desordenada. Nós temos que ter uma vida pia diante de Deus. Uma vida limpa. E isto se requer todo dia. Não é lá de vez em quando dá aquele temor e você, eu tenho que arrumar a minha vida. Não, irmãos. É manter nossas 3 pecinhas bem limpa, né? Não é para varrer onde só passa o pastor, o padre, não.
Tem que cuidar, faxinar debaixo dos cantinhos. É um compartimentozinho pequeno, são 3 pecinhas. Fazer uma faxina, uma varredura. Como você faz isso? No seu corpo, é você se olhando no espelho da palavra. Você está vestindo adequadamente como a palavra manda? Você está andando? Você está sendo um modelo, um protótipo da palavra? Como se vestiu as santas? E como andou aqueles que se perderam, aquelas como Jezabel e outras? Então temos os modelos aqui para seguir. Vocês estão entendendo? Então o corpo tem que ter uma regra. E não andar expondo ao pecado, a vaidade, a desordenança. E agora o espírito e a alma está acoplado. E ele requer o quê? O domínio da alma. A alma tem que dominar. Porque se não dominar, ela vai ser atormentada o resto da vida. A alma tem que tomar o leme. Tem que tomar o controle. Esse compartimento menor que está no miolo do seu coração. A alma está lá dentro, é um chipzinho. A ciência dos Estados Unidos, isso foi em 50, eu acho. 1950, por ali. Eles já descobriram algo. Porque naquele tempo eles não tinham como descobrir ainda implante, transplante de coração, não tinha isso. As pessoas morriam, mas aquele médico de cor, esqueci o nome dele agora, que era um ajudante, primeiro ele, na verdade, era até um faxineiro, depois tornou um médico. A história dele é linda. Ele foi o primeiro a descobrir a maneira de operar o coração. Ele começou a trabalhar como auxiliar depois, tal. Esqueci o nome deste americano, negro, que não era bem visto na sociedade naquele tempo. Vocês estão entendendo? Por causa da segregação, do racismo. Agora nós entendemos que ele já havia descobrido, sabe o quê? Este lugar aqui, ó, que está vazio de tudo, não tem nada aqui. Tem que ser, só tem que ser o compartimento da alma. Deus colocou aqui essa alma, dentro do coração. E a Bíblia diz que a alma está no centro da vida. A alma está em nosso coração. Tá? Não aqui, mas 45 centímetros abaixo. Entenda, irmãos. Nós devemos faxinar a nossa alma. Nosso espírito. Passar pano nos móveis. Lustrar. Entende o que está sendo pregado. Que a poeira vai tomando conta. Seu espírito vai ficando volúvel. O que é uma imaginação espiritual? Um sentimento cômico, espiritualmente falando. Suponhamos, você começar a ouvir umas músicas mundanas, você começa a entregar o seu espírito à vaidade daquela música. Você começa a ficar meio apaixonado lá. E aquilo leva o povo do mundo a tomar cachaça, usar droga, não é isso? E gritar na beira dos bares. Oh! Por quê? Porque o espírito está dominado. Está sendo escravo. Porque a imaginação, o pensamento, razão, afeto e raciocínio, irmão. O afeto, o pensamento, a razão. Então, as pessoas são presas, às vezes, por razões, e está na região espiritual. Então, nós devemos faxinar. Nem toda hora você está com razão. Razão é do diabo. Se você pensar que você tem razão, você está desarrazoado. Você está fora. O diabo trabalha nisso. Então, nós temos que faxinar isso, irmãos. Parece que está sendo cansado o culto. Não.
É o que nós precisamos, irmão. Nós queremos passar o pano só onde passa o padre, a batina, ou o pastor. Não. O pastor vem vindo em casa hoje, então vou dar uma cuidada aqui rapidinho. O pastor vem vindo, vamos almoçar aqui. Ih, irmão, sou tranquilo. Pode preparar só um caviar para mim. Sou sossegado. Prepara um caviar. Se quiser acrescentar salmão, pode pôr. Salmão, estou falando de salmão. Pode pôr também, lá assado, não tem problema não. Eu como ele assado também. Assado na brasa. Estão entendendo, irmãos? É assim, meus queridos. E a nossa alma, como é que fica? Nossa alma pode ficar magrela, né? Pode ficar sem alimento. Só no domingo que ela vem comer aqui. Você não está cuidando da sua alma, meu irmão. Estou com 2 audiências. Irmão. Isso vai para o ar. Você vai ouvir isso, você vai falar, puxa vida, hein? Eu sabia que esse homem ia lembrar de mim. Você é domingueiro, não é? Sim. O seu corpo, você dá para ele de manhã um café bem reforçado. Você não aguenta meio-dia, já está tremendo já. Parece que você está com glicemia. Já está assim, pode até que seja glicemia já. Você tem que enfiar sal, alimento nesse corpo. Já não passou 5 horas depois do seu lanche da manhã. Você alimenta ele de novo. Às 3 da tarde você já começa, tem que comer alguma coisa. E vai, alimenta o corpo outra vez. De noite, quem tem hábito de jantar, vai ter que jantar. Aquele pratão desse tamanho, assim. Aquela serra. Não sabe se é a serra da Mantiqueira, não sabe. Estão entendendo? Esse corpo é bem alimentado. O espírito, você gosta de alegrar ele com música, com isso, com aquilo, com algumas coisas da internet, eu não sei o que é que você gosta. Se estiver indo por caminho errado, você está gostando do inferno. É onde que está o seu coração, estará o seu tesouro. Está entendendo? Aí você vai alimentar aquele espírito com afeto, com emoções, tudo. Alinhe alguma coisa, ou sentar na calçada e ficar lá desfrutando das conversas e de todo o seminudismo que passa de homem e mulher. Está lá. O espírito se sente bem, você está alimentando ele, aquilo que você gosta de fazer. Aí no domingo, sua alma já está magrela, seca, com sede e com fome. Aí ainda ela está dando conta, vamos para a igreja, hoje é domingo. É a alma clamando. É a alma faminta de Deus. Davi falou, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem fome de Deus. Aquela alma está faminta. E agora aquele corpo está acostumado a semana inteira, ali no sofá, ali na calçada, alimentando o corpo, alimentando aquele espírito. E muitos já não conseguem nem vir mais no domingo. E perde até o domingo. E depois você quer que essa alma se alimenta com saúde? Agora vamos virar o prisma. Pega esse corpo seu e faz com ele o que você faz com a sua alma. Deixa esse corpo 7 dias sem comer. Você vai parar no hospital, meu irmão, minha irmã. Você vai parar no hospital, meu irmão, desnutrido, doente, fraco. Você não vai aguentar os 7 dias, irmão. Sem alimento, sem beber, sem comer. Mas a alma pode ficar. Claro. Um dia Deus vai tratar com a sua alma, porque Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Ele está falando do pão da alma. Ele está falando do pão que a alma precisa comer. A alma gosta de sentar e comer um bom cardápio que vem do forno de Deus. Os anjos passar a entregar a bandeja para você. Se você sair daqui e dizer que você não foi alimentado no culto desse, você está precisando, então sabe do quê? É de falar, Senhor, Satanás costurou minha boca, porque alimento tem de sobra. Descostura minha boca, Senhor. Vamos comer o que Deus dá. Vamos nos alimentar. Já que a sua alma tem fé para trazer o teu corpo para sentar aqui,
É porque sua alma quer comer, quer deleitar. A minha alma deleita-te no Senhor. Amém? Então é assim que funciona, irmão. Esses 3 elementos que está sendo pregado hoje, tem que ser mantido, conservado, alimentado. O seu corpo precisa de alimento, precisa de nutrir, precisa de limpeza, precisa de higienizar. Seu espírito também precisa de higiene espiritual. Higienizar ele. Reciclar. O que você vai fazer? Fazer um foro de você mesmo, não dos outros. Entrar para dentro do seu espírito e tirar lá dentro o que não presta. Entrar dentro da sua alma e posicionar ela e dizer: alma, você tem sede de Deus, tem fome? Eu tenho sede e fome. A alma quer louvor, a alma quer hino, a alma quer ler literatura. A alma quer saber mais de Deus aqui, ó. Ela quer literatura. Ela quer alimentar. Ah, mas eu não estou muito bom para ler, ou eu não sei ler. Mas na internet tem o irmão Branda pregando. Tem pastores. Enjoei de ouvir meu pastor, porque todo culto eu estou lá. Pois tem irmãos, pastores da mensagem. Tem o profeta. Sua alma quer alimento. Ela vive desse alimento espiritual. Mas nós não queremos, né? Não. Queremos não. Queremos ficar só alimentando a carne. Pois há uma subjugação enorme e um combate diário, tenso, uma briga, diz a Bíblia, entre a carne e o espírito. E se você fazer com que a carne vença, você foi derrotado. Porque Jesus disse, São João 6,63, o espírito, a carne para nada serve. Para nada serve. Mas a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. A carne para nada serve. Porque isso aqui vai virar esterco se Jesus demorar. Não tem como. Todos estão numa fila. Não tem como você dizer, vou sair da fila. Você está na fila, eu estou na fila. Você nasceu, você entrou na fila. E aquela fila vai dar lá na fenda da porta. E essa fila não tem como você fazer assim, ó. Igual você está na fila de um banco, com a senha. Você falar para o outro, amigo, eu não quero essa senha não. Você não quer pegar ela? Eu não vou poder esperar. Daqui a pouco eu volto e pego outra. Quer dizer, para você ficar mais para trás. Não. É a sua senha. É o seu número. Não tem como você cortar a fila lá atrás para começar de novo. Você está andando na fila. Uma hora vai chegar a sua vez, ou a minha, se Jesus demorar, todos nós. Vai ter que passar pela morte, não tem jeito. Se existir uma coisa certa, é a fenda na porta lá. Ela está esperando nós chegar lá. E a fila vai andando. E você, não adianta falar, eu não quero ir. Não, você está andando. Está indo. Estão entendendo? Não tem como dizer, quero ir lá para trás. Está chegando a minha vez, não é eu hoje não. Não tem jeito. A morte é surpreendente. Mas se vai como vai, se você crê que Jesus está às portas, procura viver uma vida limpa. Corpo, alma e espírito. Conserva-se irrepreensível. Para o quê, pastor? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou esperando essa vinda. Nós começamos com este versículo, eu estou encerrando a minha mensagem, que eu não gosto de encher linguiça, com este versículo. Deus falou até aqui, se eu for mais é o meu conhecimento. Eu tenho conhecimento para ir até meia-noite. Mas não é assim que funciona aqui, eu não creio nisso. Eu creio no que Deus deu aqui. E Ele falou, para, e eu estou parando. Amém? Então, a palavra disse, 1 Tessalonicenses 5:23, para nós conservarmos irrepreensível. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso corpo,
vossa alma, 2, vosso espírito, 3, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.